Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Trecho sul da BR-101 bate recorde de movimentação nas festas de fim de ano. Mais de 240 veículos passaram pela rodovia federal entre o Natal e o Ano Novo. Orquestra Sanfônica de Pato Branco dá show no litoral paranaense. Grupo que resgata a tradição musical foi a atração dos palcos Sunset, que animam o verão do Paraná. E o litoral também conta com o Arena Gamer. Espaço deve permanecer em Guaratuba até o início de fevereiro. Com o fim dos direitos autorais do Mickey, personagem da Disney vai virar protagonista de filme de terror e gigante do entretenimento promete rigidez com o uso do símbolo. 31 migrantes são sequestrados no México. 5 viajantes de nacionalidade mexicana foram liberados pelos sequestradores. Na Inglaterra, médicos voltam a entrar em greve em uma das mais longas paralisações do serviço de saúde britânico. Suécia bate recorde de frio. País registra temperaturas abaixo de 40 graus negativos. E você vai ver ainda. O jornalista Tiago Pereira comenta sobre a morte de Jéssica Canedo, vítima de informação falsa em perfis criminosos, financiados por agências e empresas que buscam audiência de forma criminosa. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h09. O trecho sul da BR-101 bateu recorde de tráfego durante as festas de fim de ano. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, mais de 1.600 pessoas foram atendidas. Segundo a concessionária que atende o trecho sul catarinense da BR-101, entre Paulo Lopes e Passo de Torres, mais de 2 milhões de veículos trafegaram pela rodovia federal entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro. Na terça-feira, foi registrado o recorde de veículos passando pelas 4 praças da via, com mais de 244 mil veículos trafegando nos dois sentidos. A maior parte estava seguindo no sentido sul, 134 mil. 2021 a gente não pode utilizar como base, Vinícius, até por conta do período da pandemia, né? Ainda tínhamos ali algumas restrições, então a nossa base é o ano de 2022, né? Então nós superamos aí algo em torno de 5% acima do tráfego realizado no mesmo período do ano passado. Durante esse período de festas de fim de ano, 1.647 atendimentos foram realizados, sendo a maior parte relacionados a panes em veículos. Nós estamos aqui há apenas 3 anos operando o trecho sul catarinense da BR-101 e foi um recorde no número de atendimentos, né? Então, dentro desses atendimentos, estão ali os atendimentos de pane mecânica, pane elétrica, pane seca, né, que é a falta de combustível, e problemas com pneus, além de outros atendimentos de inspeção de tráfego, limpeza da rodovia, retirada de objetos e animais atropelados, e além claro, dos atendimentos pré-hospitalar, que é o atendimento das unidades de resgate da concessionária. Apesar de ter registrado 2 mortes no trecho de 220 quilômetros, o número de acidentes e feridos na rodovia diminuíram. Foram 66 ocorrências contra os 87 do ano anterior. 37 pessoas ficaram feridas, 14 a menos do que em 2022. Apesar do período de festas já ter acabado, a rodovia federal permanece movimentada. Nesse momento, a movimentação é intensa, né? Ainda temos muitos veículos trafegando aqui pelo nosso trecho, né? E a expectativa é que essa movimentação seja mesmo intensa até o final da semana, pelo menos até o próximo domingo. Contudo, não temos pontos de lentidão na rodovia nesse momento, tampouco nas aproximações das praças de pedágio. E no Paraná, as atrações de verão não ficam restritas aos balneários. Palcos Sunset animam o público com shows de artistas locais em diversas praias do litoral. As apresentações começaram na noite desta terça-feira. Em Guaratuba, a animação ficou por conta da Orquestra Sanfônica de Pato Branco, que desde 2006 reúne gaiteiros ou sanfoneiros da cidade.
Um projeto bem bacana que, além de trazer um pouco da cultura paranaense, traz essa identificação do público com o acordeon. Todo mundo tem na família alguém que toca acordeon, essa nostalgia que remete ao avô, remete a algum antepassado que tocava, e tocando um repertório contemporâneo, um repertório um pouco mais moderno, diferente do que é costumeiro do acordeon. Mais de 100 músicos já passaram pelo grupo, que surgiu de forma despretensiosa, mas que foi se profissionalizando ao longo do tempo, inclusive lançando álbuns completos. Atualmente, a orquestra conta com 15 integrantes que têm de 11 a 75 anos. 15 integrantes de faixas etárias muito distintas. A gente tem pessoas de 11 anos e o mais velho tem 75 anos. E eles convivem todos em harmonia graças à linguagem universal, que é a música. A orquestra e outras dezenas de artistas paranaenses se apresentam nos palcos Sunset, que integra uma estrutura montada pelo governo do estado para o Verão Maior Paraná. Este foi apenas o primeiro dia de shows, que seguem ocorrendo diariamente até 2 de fevereiro na Praia Central de Guaratuba e nos balneários Caiobá, em Matinhos, e Xangri-Lá, em Pontal do Paraná. Quem passou por um dos palcos aprovou a iniciativa. Vale a pena participar desse momento, né, de engajamento, de relacionamento e de encontro, né, de todos os estados. O litoral paranaense é maravilhoso. Eu amo essa cidade, amo Guaratuba e o governo do estado está de parabéns. Verão combina com diversão, certo? E diversão, por que não? Combina com tecnologia. Em ação inédita, o governo do estado do Paraná montou uma arena gamer na Praça dos Namorados, em Guaratuba, no litoral do estado. A iniciativa é fruto de uma parceria com a prefeitura do município. A Arena Gamer conta com 10 computadores gamers e 10 consoles de videogame, com jogos como FIFA, Fortnite, Valorant, LoL, Hot Wheels, Mortal Kombat, entre outros. O espaço fica montado no litoral até 4 de fevereiro e vai funcionar de terça a domingo, das 2 da tarde até as 10 da noite. Aos finais de semana, o local também terá competições de jogos eletrônicos. Segundo a coordenadora geral da Arena Gamer, o objetivo da ação é diversificar as atrações de lazer aos veranistas que estão no litoral e arrecadar alimentos para o município. Os itens arrecadados serão distribuídos pela Prefeitura de Guaratuba a famílias em vulnerabilidade social cadastradas nos centros de referência de assistência social do município. O objetivo, além de trazer entretenimento para toda a população do Paraná e para visitantes, turistas que venham até Guaratuba, também é ajudar o município. Nós estamos com uma campanha de arrecadação, doação de alimentos. Cada semana nós temos um item diferente a ser doado e isso está sendo revertido para os munícipes de Guaratuba. Hoje, por exemplo, nós tivemos já a primeira retirada dos alimentos pela Secretaria de Bem-Estar e que vai atender as famílias carentes aqui no município. Cada pessoa pode utilizar uma estação gamer por até 1 hora. A entrada é livre, mediante doação de alimentos ou itens de higiene pessoal, seguindo um calendário estabelecido pela organização. A atração é indicada tanto para jogadores de videogame experientes quanto para iniciantes. Para este público, a Arena conta com colaboradores que dão orientações básicas sobre os jogos que são oferecidos. Crianças de até 12 anos também podem jogar, mas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. A partir de 4 anos, as crianças podem participar, até 12 anos tem que estar acompanhado com os pais e não tem limite de idade. Nós já tivemos aqui crianças bem pequenas, senhores, famílias inteiras participando. A Justiça Francesa investiga um ex-vice-presidente da Assembleia Nacional de ter obtido vantagens fiscais do governo para que o Paris Saint-Germain realizasse a compra do atacante brasileiro Neymar. Jean Ribe, ex-diretor de comunicação do PSG, foi acusado em dezembro de cometer uma série de crimes. A justiça francesa investiga se o ex-vice-presidente da Assembleia Nacional, Hugues Henson, tentou obter vantagens fiscais do governo para que o Paris Saint-Germain realizasse a compra do atacante brasileiro Neymar em agosto de 2017, naquela que foi a transferência mais cara da história do futebol.
Investigadores indicaram possível caso de tráfego de influência envolvendo Renson, que também foi deputado do partido do presidente Emmanuel Macron, em um relatório enviado a um juiz de instrução no dia 21 de novembro, ao qual o jornal Liberation teve acesso. O documento relata centenas de mensagens encontradas no telefone do ex-diretor de comunicação do PSG, Ribes, que teria solicitado de maneira inequívoca os serviços de Renson, frequentador da área VIP do clube. Ribes foi acusado de uma série de crimes, inclusive de ter utilizado seu cargo para obter informações sigilosas em favor do time francês. As mensagens apontam que o ex-diretor do PSG, por meio de contatos facilitados por Renson, teria pedido ao então ministro das Contas Públicas para dispensar a equipe francesa do recolhimento de alguns impostos na transferência de Neymar, que foi comprado do Barcelona pelo valor da multa rescisória. O atacante brasileiro custou 222 milhões de euros ao PSG, o equivalente a mais de 810 milhões de reais na cotação da época, e foi anunciado como reforço do clube em 3 de agosto de 2017. A Justiça da Suíça anulou o processo que condenou o técnico Cuca por suposto envolvimento em caso de estupro. A anulação ocorreu após a defesa de Cuca pedir por um novo julgamento do caso. A Justiça Suíça anulou a sentença que condenava Cuca por estupro de uma menor de idade em 1987, durante uma excursão do Grêmio à Europa. Foi acatada a argumentação da defesa do treinador, que alegava que Cuca foi condenado na época sem representação legal, tendo direito a um novo julgamento. No entanto, por já ter prescrito, o Ministério Público sugeriu a anulação da pena e o fim do processo. Cuca ainda será indenizado pelo Estado suíço no valor de 9.500 francos, o equivalente a 55 mil reais. O encerramento do processo não significa que Cuca tenha sido inocentado, mas sim que o caso foi concluído por ausência de representação legal. O ex-atleta Oscar Pistorius vai deixar a prisão na próxima sexta-feira. Ele foi condenado por assassinar a namorada em 2013, apesar de ter declarado inocência. O ex-campeão paralímpico Oscar Pistorius, que obteve liberdade condicional, vai deixar a prisão depois de cumprir parte da pena pelo assassinato da namorada em 2013. A administração penitenciária afirmou que o fato dele ser conhecido do público não o torna diferente dos outros detentos e não justifica um tratamento particular. Além disso, ele não está autorizado a dar entrevistas à imprensa, assim como outras pessoas em liberdade condicional. Pistorius, de 37 anos, obteve a liberdade no final de novembro. Na África do Sul, os condenados podem se beneficiar da progressão de pena depois de terem cumprido metade do tempo da sentença. Ele vai deixar a prisão em que está detido em Pretória na próxima sexta-feira. O ex-atleta, que perdeu as pernas quando criança, ficou famoso pelas próteses de carbono e foi condenado a 13 anos de prisão em 2017 por ter assassinado a namorada Riva Steenkamp. Ele se declarou inocente e afirmou que atirou contra a porta do banheiro porque acreditava que a casa estava sendo invadida por um ladrão. E você vai ver a seguir. Com o fim dos direitos autorais, Mickey Mouse será personagem de filmes de terror. No quadro Reveja de hoje, vamos até a histórica Antonina, no Paraná, conhecer o doce que movimenta a economia da cidade. E tem ainda o comentário político com Tiago Pereira, que fala sobre a morte de Jéssica Canedo, vítima de informação falsa em perfis criminosos, financiados por agências e empresas que buscam audiência de forma criminosa. É depois do intervalo, nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo,
um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos, além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h23. Médicos da Inglaterra em formação iniciaram nesta quarta-feira a greve mais longa do Serviço de Saúde britânico. Eles buscam melhorias salariais. Estes trabalhadores, que já tinham parado 3 dias antes do Natal, depois de terem realizado outras greves nos últimos meses, decidiram adotar uma nova medida de pressão após a falta de acordo com o governo conservador. Esse novo movimento surge em um momento em que o sistema público de saúde, o NHS, está sobrecarregado por gigantescas listas de espera. Segundo o governo britânico, foram canceladas 88 mil consultas médicas durante os 3 dias de greve de dezembro e estima-se em mais de 200 mil o número de consultas que serão afetadas por esse novo movimento. Segundo o governo britânico, um médico júnior ganha cerca de 32 mil libras, ou quase 200 mil reais, durante o seu primeiro ano de treinamento. De acordo com o Sindicato dos Médicos, os salários caíram quase um quarto desde 2008. 31 migrantes foram sequestrados em uma rodovia ao norte do México, quando viajavam rumo a uma cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. O sequestro ocorreu na tarde do último sábado no norte do México, quando os migrantes viajavam em um ônibus rumo à cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas, que faz fronteira com os Estados Unidos. O coletivo saiu de Monterrey e foi interceptado por 5 veículos na altura do município de Reynosa, que também é situado na divisa com o território americano. Os criminosos raptaram 31 dos 36 passageiros do ônibus, todos que não tinham nacionalidade mexicana. Os 5 viajantes que não foram sequestrados são mexicanos e receberam escolta até a cidade de Matamoros, junto com os motoristas do coletivo. Um porta-voz de Segurança Nacional do México afirmou que há uma investigação em curso, mas disse que não poderia fornecer mais detalhes. A fronteira entre os Estados Unidos e o México foi a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos, segundo o relatório da Organização Internacional para as Migrações publicado em setembro de 2023. A migração aos Estados Unidos atingiu um número recorde no ano passado. Segundo a Patrulha de Fronteiras americana, 2,4 milhões de entradas de imigrantes pela fronteira sul dos Estados Unidos foram registradas entre outubro de 2022 e setembro de 2023. México e Estados Unidos dividem uma fronteira de mais de 3 mil quilômetros. O governo americano havia suspendido várias passagens legais ao longo das últimas semanas, mas concordou em reabri-las após uma reunião com o presidente mexicano. As equipes de resgate no Japão atuaram nesta quarta-feira em condições muito adversas na tentativa de resgatar sobreviventes do terremoto que atingiu o centro do país no dia de Ano Novo e deixou mais de 70 mortos. Fortes chuvas começaram nesta quarta-feira nas áreas mais atingidas. O poderoso terremoto de magnitude 7,5 atingiu a província de Ishikawa, na ilha principal de Honshu, destruindo milhares de edifícios e bloqueando estradas. Outras centenas de tremores secundários foram registrados. As operações de resgate devem ser interrompidas quando houver um alerta devido à instabilidade do terreno que obrigue os socorristas a sair dos escombros. A agência meteorológica japonesa alertou sobre o perigo de deslizamentos de terra. O número de mortos pode aumentar, já que as buscas devem durar vários dias em áreas rurais de difícil acesso. Enquanto isso, as autoridades estimam que há mais de 30 mil pessoas em abrigos e quase 34 mil casas sem energia em Ishikawa.
Além disso, há 115 mil residências sem água nesta e em outras 2 prefeituras. A eletricidade, a água e o gás estão cortados. À medida que os tremores secundários continuam, nossa casa pode desabar a qualquer momento e é por isso que estou aqui. O governo pediu à população que deixe de contactar os familiares afetados pelo terremoto para preservar as baterias dos telefones para as chamadas essenciais. E a Suécia registrou a noite de janeiro mais fria dos últimos 25 anos, com uma temperatura de mais de 40 graus negativos no extremo norte do país. A onda de frio também atingiu a vizinha Finlândia. A temperatura chegou a 43,6 graus Celsius negativos no extremo norte, quando uma onda de frio atingiu o país e a vizinha Finlândia. Várias outras estações registraram temperaturas abaixo de 40 graus negativos na parte norte do país. Em janeiro de 1999, foi registrada uma temperatura de 49 graus Celsius negativos na Suécia, o que igualou o recorde estabelecido em 1951. Embora a região esteja acostumada a ver temperaturas congelantes, a recente onda de frio forçou as companhias de ônibus locais a cancelar serviços. Uma das operadoras disse na terça-feira que havia cancelado todos os trens ao norte da cidade de Umeå por vários dias. Os trens também foram interrompidos na Finlândia. Na região norte da Lapônia, o inverno registrou uma temperatura recorde de 38,7 graus Celsius negativos na noite de terça-feira. Vários casos de canos de água congelados também foram relatados. E uma emissora finlandesa disse que cerca de 300 pessoas na cidade de Tampere ficaram sem água corrente na terça-feira. Espera-se que a frente fria se desloque para o sul nos próximos dias. E os residentes da capital finlandesa, Helsinki, vejam as temperaturas subirem para 15 graus negativos. E a presidente da Universidade de Harvard renunciou ao cargo nesta terça-feira. Claudine Gay virou alvo de críticas por antissemitismo e foi acusada de plágio em trabalhos acadêmicos. Claudine Gay, que entrou para a história como a primeira pessoa negra a ser presidente da instituição, afirmou na carta de demissão que foi alvo de ameaças pessoais e racismo. A agora ex-presidente sofreu críticas nos últimos meses ao ser acusada de não citar corretamente as fontes em trabalhos acadêmicos. As acusações mais recentes surgiram nesta terça-feira e foram publicadas anonimamente em um veículo conservador online. Mas a grande polêmica aconteceu no último mês de dezembro, quando Gay respondeu, durante um depoimento ao Congresso, que um apelo ao genocídio de judeus poderia violar o código de conduta da universidade, dependendo do contexto. A declaração recebeu diversas críticas por supostamente relativizar o discurso de ódio contra judeus e rendeu acusações de antissemitismo. Por outro lado, mais de 700 membros de Harvard pediram a permanência da presidente, que optou por renunciar. Claudine Gay, que assumiu o cargo em julho de 2023, teve a mais curta gestão da história de Harvard. Antes do Natal, a jovem Jéssica Canedo foi envolvida em uma fake news em capturas falsas que a colocavam como uma possível namorada do youtuber e influenciador Whindersson Nunes. Páginas e perfis como o Choquei alcançaram dezenas de milhões de pessoas e causaram a morte dela depois de não suportar os ataques que sofreu. Uma verdadeira fake news que, infelizmente, teve um desfecho avassalador na vida de uma família. Talvez um dos casos mais graves presenciados na atualidade brasileira. Um fato que, ao que parece, segue sendo investigado com passo lento. Não é mesmo, Tiago? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Um feliz ano novo para todos, né? A nossa primeira participação aqui. Infelizmente, um caso que chocou nessas épocas de fim de ano, né? Inclusive, a gente faz um adendo que nesse período aumentam muitos casos de suicídio, pessoas que tiram a própria vida. E esse foi mais um desses casos envolvendo uma fake news
crimes da atualidade do mundo virtual que a gente vive e que, como você falou, realmente, infelizmente, a gente queria mais celeridade, que investigassem a fundo esse caso que a gente vai detalhar a partir de agora. Um fato óbvio que a gente, como jornalista, jamais queríamos noticiar, apesar da gente viver noticiando, infelizmente, notícias trágicas, né? Uma informação falsa, nessa era digital, capaz de fazer com que uma das partes que já sofria problemas psicológicos fosse capaz de tirar a própria vida. Uma informação falsa porque, eu já disse aqui várias vezes, não existe fake news. Se é notícia, é verdade. Critério noticioso. Portanto, não existe notícia falsa, é uma informação inverídica. Existe sim mentira. Por trás de tudo isso, um perfil, uma página que se diz ser de informação ou de conteúdo jornalístico, quando na verdade não apura nada e se basta a replicar informações de sites e canais de notícia, sendo seletivos, quando não direcionando para o lado que mais lhe convém. Ou melhor, pelo lado que mais vai dar cliques, curtidas, compartilhamentos. Era digital, né? A ânsia pela audiência sendo a prioridade e colocando todos os critérios que o bom jornalismo preza lá para trás. Uma fatalidade, uma morte, gente, uma família destruída por perfis que se escondem no anonimato e fogem na primeira oportunidade de assumirem, sabe o quê? A responsabilidade. Quem mandou esses prints para as redações? Se é que eu posso chamar o lugar onde essas pessoas administram essas páginas de redação. Com qual objetivo essa informação valeria ser publicada, dar publicidade a isso? Quantas ligações, aí o bom investigador vai trazer para nós, quantas mensagens de WhatsApp eles enviaram para o Whindersson Nunes, um dos envolvidos na história? Quantas foram feitas? Perguntas que nós esperamos que as forças de segurança tragam essas respostas com rigor, para que casos como esse não se repitam. E que a sociedade brasileira, a gente se inclui nisso, não consuma conteúdos tóxicos e falsos, ou seja, maliciosos e criminosos como esses que estão por aí, na rede mundial de computadores. E a provocação vai além, muito além. Que deputados, senadores questionem o STF sobre o fim da obrigatoriedade do diploma para jornalistas. Que desde lá, 2009, uma categoria teve as suas conquistas ceifadas por uma corte acovardada. Que agora vê o preço de profissionais desqualificados atuarem em perfis e páginas disfarçadas de veículos de comunicação, transvestidas de conteúdo de credibilidade, quando na verdade espalham mentiras, mentiras e mentiras. A Jéssica, audiência qualificada, lamentavelmente deve ter sofrido muito, tanto que não somos capazes, inclusive, de imaginarmos, chegando a ponto de pedir para que eles parassem com a desinformação e com as inverdades, sendo ignorada com deboches e mais mentiras sendo disparadas contra ela, culminando no que a gente já sabe, no lamentável. Que os responsáveis sejam punidos e que a sociedade aprenda a filtrar e deixe de dar ibope para quem, aos nossos cliques, enriquece ilicitamente e as autoridades fecham os olhos fingindo que não veem. Ou será que eles não veem mesmo? Será que o Ministério da Justiça, no Palácio do Planalto, na Polícia Federal, ninguém tem rede social e vê a atuação desses grupos criminosos financiados por agências e até por empresas que colocam suas marcas lá, como está sendo divulgado agora. Investigação jornalística, o bom jornalismo está se fazendo agora, trazendo à tona empresa por empresa. E o Sleep Giants, né, que é esse grande grupo que adora aí, fazer militância na rede social e fazer grupos contrários àquelas atuações, cancelar, na verdade, essa é a palavra, até o momento não fez revelações sobre essas empresas que
bancam esses perfis com notícias falsas, informação mentirosa, ou melhor, né? Notícia falsa não existe, ou seja, com mentiras, fazendo com que uma pessoa possa tirar a própria vida. É lamentável que a gente nessa era, nesse momento em que a tecnologia pudesse nos ajudar a trazer, né, coisas positivas, já não bastam os golpes, os idosos que caem nos golpes, as ligações criminosas, os golpes do Pix, como a gente vai trazer aqui ainda nessa semana, envolvendo o aluguel, as pessoas caem, as pessoas perdem dinheiro, perdem grana, mas nada disso se compara a esse fato, porque infelizmente nós perdemos, André e audiência, uma vida, e uma vida não tem preço. É verdade. Procurar sempre, né, a informação fidedigna nos veículos de comunicação que estão por aí e não se deixar levar pelas fake news. Afinal de contas, as informações sobre fake news, elas são muitas também. Então, a galera tem que ficar mais atenta também a isso. A André está aqui, eu toco nela, ela existe. Eu estou aqui, a minha cara está aqui. A Pix TV existe, ela tem um CNPJ, ela é uma empresa. Qualquer coisa que a gente noticiar aqui, que você acha que está denegrindo a imagem de alguém, existem vários artifícios e mecanismos para que nós sejamos punidos, porque nós temos responsabilidade pelo aquilo que a gente noticia. E essas pessoas, esses perfis não têm nada. Onde é que estão essas informações? Onde é que estão essas pessoas? Endereço, local, você vai no nosso site, você sabe onde a gente está, você chega aqui, se você estiver aqui perto, em 10 minutos. E esses grupos, inclusive o Código de Ética do Jornalista e a legislação brasileira proíbe o anonimato. Então, quando eles fazem um post, porque não tem site, você não é direcionado para um site para ler uma notícia, é tudo na rede social, é no Instagram e no Facebook, páginas de Facebook. E aí, ali a gente não sabe quem escreveu, quem é que assinou, quem é o jornalista responsável pelo aquele conteúdo. É óbvio, porque não tem, né? Porque se tivesse, certamente, e a gente espera que as autoridades identifiquem. São vários veículos, infelizmente, chamando aqui entre aspas de veículos, obviamente, né? Disseminando falsas notícias e o pior, se propagando tais notícias pela própria população, que infelizmente vem acontecer casos assim. Esse da Jéssica, tomamos conhecimento. A boa informação, os bons veículos, né? Os veículos sérios se uniram em prol de uma divulgação para conscientizar essa população midiática que anda aí nesse mundo cibernético cada vez mais se deixando levar. Mas quantos casos não ocorrem nos bastidores que não chegam ao nosso conhecimento? É verdade. Quantas pessoas leem informações falsas sobre elas ou que até mesmo sobre membros da família e acabam, infelizmente, tirando, né, a própria vida. É lamentável. Assunto polêmico, até banquei aqui a comentarista também, Thiago. Mas é isso, tem que ajudar a disseminar esse grupo criminoso, porque para mim isso é crime. Não às fake news. Isso mesmo. E muito obrigada pela sua participação, primeira participação do ano, né? Isso aí, a gente volta aí ao longo do ano, esperamos que em 2024 a gente traga muitas notícias e informações positivas para a nossa sociedade. Tá certo, Thiago, muito obrigada, até sexta. Até. Nesta quarta-feira, a Justiça suspendeu os efeitos na área trabalhista do mega decreto de necessidade e urgência apresentado pelo presidente argentino ultraliberal Javier Milei e que entrou em vigor na última sexta-feira. A medida decidida pelos 3 juízes da Câmara de Apelações do Trabalho da Argentina ocorre depois que a Confederação Geral do Trabalho, a principal operadora central do país, apresentar uma ação contra o decreto. A Justiça anulou a aplicação do capítulo 4º do texto, que, entre outras coisas, prorroga o período probatório dos trabalhadores de 3 a 8 meses, reduz as licenças por gravidez, maternidade e paternidade e limite ao direito à greve. A suspensão é uma medida provisória até que a validade do mega decreto de necessidade e urgência seja discutida no Congresso. E no
quadro Reveja de hoje, nós vamos até a histórica Antonina, no Paraná, que além do famoso carnaval de rua, ganhou destaque também pela produção de balas de banana. Há 43 anos, o doce movimenta a economia da cidade. Uma das mais antigas cidades do Paraná, a pequena Antonina, no litoral do estado, é uma terra conhecida pelos seus atrativos naturais e patrimônio histórico. Mas, nas últimas décadas, também tem se destacado por um produto que ajuda a levar o nome para outras regiões, a bala de banana. São duas marcas oficialmente registradas do doce. As conhecidas balas de banana Antonina, popularmente chamada de a bala do papel verde, e também as famosas balas bananinha, conhecidas como as balas do papel laranja. Esses produtos foram conhecidos com o Certificado de Indicação Geográfica em 2020, reconhecimento de que o produto está associado aos aspectos culturais, históricos e humanos do local. Que já era bom. Eu acho que sempre foi uma relação muito bacana, assim, muito positiva. E a gente faz com que isso melhore cada vez mais. Eu acho que a indicação veio também para isso, né? Para que as pessoas, para que tenham essa certeza, né, de que elas estão na capital da bala de banana e o porquê que isso é importante, o porquê que os estabelecimentos têm que ter bala vendendo e tem que ter, aí começa o trabalho o trabalho que já começou e que a gente quer fortalecer mais, que são as outras coisas de bala de banana ou as outras coisas que levam o nome da cidade. Então, os nossos produtos, que hoje não é só bala de banana, né? Que a gente tem caneca, tem bolsa, tem camiseta, tem outras coisas que levam a história disso, a história da cidade. Então a gente quer que outras pessoas e outras empresas também façam isso. Porque a ideia é as pessoas virem visitar a capital da bala de banana, não só comprar a bala de banana, porque a bala de banana você encontra em outros lugares fora daqui. Quando o Sebrae me chamou para fazer o coquetel da bala, eles queriam uma experiência com bala. E eu montei aqui em casa uma degustação, fiz 14 pratos, era finger food, era coquetel e tal, e eles experimentaram. E eles falaram, não, é isso que a gente quer, coisas que não se imagina. Vou comer um cuscuz e vai ter camarão, mas tem coco e tem bala de banana, um peixinho, um camarãozinho com barbecue que é feito com a bala de banana. Então, eles escolheram 10. E aí foi montado o coquetel ali no teatro, foi um evento muito bonito, as pessoas não esperavam, quando chegaram realmente foi uma experiência com bala de banana. A precursora foi a bala de banana Antonina, fundada em 1979 por uma família de Santa Catarina que se mudou para o litoral paranaense. Em 1986, o empreendedor gaúcho criou na cidade a marca Pilar, em referência à Capela da Virgem do Pilar, erguida na região no início do século XVIII. Anos depois, a bala foi rebatizada de Bananinha, uma junção entre produto e a cidade de origem. A produção mensal hoje sai em torno aí tem meses 5 mil quilos, 4 mil quilos, 3,5, mas nunca cai disso aí, sempre é isso aí. Eu já tive algumas reuniões junto com eles já, e é uma coisa que a gente há muito tempo nem esperava, que ia estar no meio de uma coisa muito interessante, né? E é onde que a gente vai em reunião, às vezes conversa com um, cata a ideia de um e de outro, e é onde que chegou esse ponto. Mas eu fico muito gratificante, e apesar de tudo, eles lá, toda a vida sempre levam as coisas tudo certinho com os produtores, é muito bom. O Paraná, com 12 dos 101 produtos reconhecidos no Brasil, é referência nacional em produtos com indicação geográfica. Além da bala de banana de Antonina, a uva de Marialva e a erva mate de São Mateus do Sul também receberam certificação. Atualmente, a bala de banana de Antonina está presente em diversos estabelecimentos comerciais que não se limitam apenas à cidade. Além das vendas no atacado para abastecer outros comércios, a empresa começou a fornecer vendas diretas ao cliente final via e-commerce e em uma loja própria aberta na cidade. A valorização de um produto com uma indicação, ela potencializa, né? Ela dá propriedade para um produto. Então, assim, você ter esse aval, sabe, com essa certificação, isso te dá uma visibilidade com certeza muito maior. Eu acho que isso foi fundamental. Um assassino mascarado, fantasiado de Mickey ou um camundongo sádico que atormenta os passageiros de uma balsa.
Apenas 24 horas depois de expirarem os direitos autorais iniciais da Disney sobre o Mickey Mouse, foram anunciados 2 novos filmes de terror independentes, tendo o personagem popular como protagonista. Segundo a legislação americana, Steamboat Willie, primeiro filme da Disney estrelado pelo simpático roedor, entrou no domínio público na segunda-feira, 95 anos depois da estreia. Isso significa que agora qualquer pessoa pode copiar, compartilhar, reutilizar e adaptar as primeiras versões dos personagens que aparecem no filme, incluindo Mickey e sua namorada Minnie. Apesar das advertências da Disney de que tentaria proteger seu personagem mais icônico, esperava-se que alguns cineastas aproveitassem a oportunidade e anunciassem rapidamente os próprios remakes e adaptações não oficiais. Mickey's Mousetrap apresentará um assassino mascarado vestido de Mickey perseguindo um grupo de jovens amigos em um fliperama. Outro será uma comédia de terror ainda sem título que vai mostrar um camundongo sádico atormentando os desprevenidos passageiros de uma balsa. Enquanto isso, o cineasta Steven LaMorte, conhecido por The Mean One, filme de terror de 2022 inspirado no Grinch, está trabalhando na própria versão distorcida de Mickey. Segundo analistas, a Disney acompanhará de perto e é provável que acione seus advogados se alguém se exceder. Só a primeira versão em preto e branco do Mickey é de domínio público, não o personagem colorido de filmes posteriores da Disney como fantasia. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã, ao vivo, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Boa noite para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.